No livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 26, diz assim, ó. Olha o que Jesus falou. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. O homem natural gosta que as pessoas pensam bem dele. Eles gostam que as pessoas elogiem e falem coisas boas a respeito deles. Nenhuma pessoa gosta de ser criticada ou que aponte as suas falhas. Por causa disto, o homem procura diligentemente esconder o seu verdadeiro caráter, disfarçando os pensamentos maus com atitudes e palavras que não são verdadeiros do seu coração. Uma das evidências da santificação na vida de uma pessoa é que ela não se preocupa do que os homens pensam dela, mas o que Deus sabe que verdadeiramente ela é. No serviço do Senhor, na obra do Senhor, temos que esperar crítica. Nenhum verdadeiro servo de Deus foi popular com o mundo. Jesus disse, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós odiou a mim. João capítulo 15, versículo 18. Aleluia. Um certo restaurante era conhecido na cidade por só receber ali pessoas ímpias, pessoas que gostavam de falar mal da vida dos outros. Um dia um pastor, um pregador do evangelho entrou naquele restaurante, se assentou e pediu algo para comer. Surpreso, todos começaram a falar tudo que é de mal contra a vida dos pastores, da igreja, do evangelho, da Bíblia. Em um momento de oportunação e abuso, um homem perguntou para o pastor, o senhor é surdo? Você não está vendo o que eles estão falando da sua vida? Dos evangelhos, da Bíblia, dos pastores, da igreja? O pastor falou o seguinte, nada disso me perturba. Na verdade, é uma experiência diária. Todo dia eu ouço o que esses homens estão falando. Eu trabalho no hospício, no hospital de maluco. Aleluia. A Bíblia diz, no livro de 1 Reis, capítulo 18, no versículo 17, diz assim, ó. Sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse, tu és perturbador de Israel. Elias foi chamado de perturbador de Israel. Paulo, o apóstolo Paulo, foi chamado de peste. Atos capítulo 24, versículo 5. O próprio Jesus, diz aqui no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 20, diz assim, ó, e foram para uma casa e influiu outra vez a multidão, de tal maneira que sequer podia comer pão. Jesus estava pregando num lugar, numa casa, e tinha tanta gente ali, querendo ouvir a palavra, que quando os parentes de Jesus, a mãe, os irmãos, viram que Jesus não tinha tempo nem para comer, porque Jesus era rodeado de multidões, Jesus não tinha tempo nem para comer pão. Aí os parentes dele falaram assim, ele está doido, está ficando doido, nós temos que amarrar ele. E ali os escribas falaram o que de Jesus? Olha só, os escribas que tinham descido a Jerusalém diziam, tem Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios. Chamaram Jesus de Beelzebu, príncipe dos demônios. Aleluia. A Bíblia diz, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 12, Paulo diz assim, ó, todos que piamente querem viver em Jesus Cristo padecerão perseguições. Aleluia. A Bíblia diz, no livro de 2 Crônica, capítulo 18, versículo 7, a Bíblia diz que Josafá se uniu com Acabe para enfrentar um rei. E a Bíblia diz que Acabe consultou 400 profetas de Baal. E esses profetas de Baal começaram a profetizar vitória na vida de Acabe. Falando, vai para a guerra, Acabe, porque Deus é contigo. Você vai ser vitorioso nessa batalha. Mas Josafá, que era um homem de Deus, um homem temente a Deus, ele achou isso estranho. Aí Josafá falou para Acabe, não há aqui algum profeta do Senhor que possamos consultar o Senhor por ele, não? Aí Acabe falou assim, ó, só tem umzinho aí, mas eu odeio ele, porque ele nunca fala do que eu quero ouvir, ele só fala o que eu não quero ouvir. Aí Josafá falou assim, ó, não fala assim do homem de Deus não, Acabe.
E a Bíblia diz que Acabe mandou buscar Miqueias. E os mensageiros que foram buscar Miqueias falaram para Miqueias: cuidado com o que você vai entregar para o rei, hein? Porque 400 profetas de Baal falaram que ele vai ir para a guerra e vai voltar vitorioso. Olha o que você vai falar com Acabe, hein? Miqueias falou: o que Deus me mostrar, isso eu falarei. E a Bíblia diz que quando Miqueias chega diante de Acabe, Acabe pergunta: e aí? Que Deus quer falar comigo? Miqueias falou: se você for para a batalha, você não vai voltar vivo, você vai voltar morto. Aí Acabe falou para Josafá: não estou falando? Ele só fala o que eu não quero ouvir? Prenda esse homem, deixa ele lá preso com água e pão. Quando eu voltar da guerra, eu solto ele. Miqueias gritou bem alto, para todo mundo ouvir: se você for para a batalha e voltar vivo, eu sou um falso profeta e Deus nunca falou por mim. E a Bíblia diz que Acabe foi para a batalha. E a Bíblia diz que um homem jogou uma lança do nada. A lança foi direto lá na carruagem de Acabe e entrou aonde só tinha um lugarzinho na coraça, na armadura. E a Bíblia diz que ele não morreu na hora, não. Ele só foi morrer à tarde. Porque ele ficou lembrando que o verdadeiro profeta não profetiza o que ele quer ouvir, mas profetiza o que Deus quer falar. E ele morreu à tarde. Aleluia. Jesus falou que nós seremos odiados por todos. Olha o que a Bíblia diz. Onde está isso, meu irmão Eduardo? A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 10, no versículo 22. Olha o que Jesus falou: odiado por todos será por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha o que Jesus falou mais ainda, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai, porque é grande o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os profetas, verdadeiro profeta, foram odiados. Jesus falou que nós vamos ser odiados. Não espere aplauso desse mundo. Aleluia. Teve um pregador que disse o seguinte: eu não espero o aplauso daquele que crucificaram o meu mestre, meu Senhor Jesus Cristo. Não espere aplausos desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. E esse mundo gosta do pecado. E o pecado, o salário do pecado será sempre a morte. E a Bíblia condena o pecado. Aleluia. Receba essa palavra, que Deus te abençoe. Amém.